Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à disciplina de inovações em aplicação de pessoas. É uma nova disciplina do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Antes de iniciar o tema, gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou a professora Nádia Bruneta, graduada em Administração, especialista em Gestão Contemporânea de Recursos Humanos, tenho mestrado e doutorado em Administração, com ênfase em Gestão de Pessoas. É para mim uma honra muito grande estar aqui em mais uma oportunidade de discussão e principalmente de reflexão sobre temas tão emergentes e tão importantes para vocês, futuros gestores de pessoas. A ideia da nossa aula é fazer uma proposta, um panorama de conceitos essenciais, conceitos básicos que vão funcionar mesmo como um pano de fundo para inúmeras outras discussões ou inúmeras outras aprendizagens relacionadas à gestão de pessoas. Antes de iniciarmos, então, esses principais conceitos, vocês vão perceber que a aula 1, essa nossa primeira aula, ela é realmente bastante atuante, bastante articulativa no sentido de trazer esse panorama geral. Eu gostaria de mostrar no quadro, então, essa breve contextualização do que será a nossa aula de hoje através da competência da unidade. Então, eu quero que hoje vocês tenham a capacidade de entender quais que são os alicerces fundamentais das relações organizacionais, com foco nas ferramentas de gestão e inovação. Essa disciplina, então, de inovações em aplicação de pessoas, ela vai trabalhar os aspectos também tecnológicos. Ela oportuniza o conhecimento das modelagens, dos sistemas de gerenciamento, como são aplicados, então, esses softwares na gestão de pessoas. Com o avanço tecnológico, a gestão de pessoas ela não fica mais só no relacionamento pessoal. Essas ferramentas, todo esse apoio tecnológico tem sido essencial e muito dinâmico para o sucesso das organizações. Então, nós sabemos que as pessoas são um diferencial competitivo, elas realmente fazem a diferença dentro das empresas, mas a tecnologia está aí para ser um aliado importante. Então, é essa relação de como a tecnologia vai influenciar e vai auxiliar para que a gestão seja um diferencial competitivo e garanta a busca do sucesso organizacional, de um bom clima, né, de um bom ambiente de qualidade de vida para proporcionar aí, a satisfação, a motivação e outros temas também relacionados. Nesse mesmo slide, então, um resuminho do que a gente vai tratar na aula de hoje. O desenvolvimento, então, de novos paradigmas e conhecimento das tendências no processo de gestão de pessoas. Então, o que tem de mais moderno aí, de mais atual, quando se fala de gestão de pessoas. E o título da nossa aula, então, são os desafios da gestão de pessoas. Como eu falei, é uma disciplina muito importante para você, futuro gestor de pessoas, porque ela serve como panorama, como atualização de muitos temas, muitos conteúdos que já foram estudados, inclusive, por vocês. Então, hoje nós vamos resgatar conceitos como plano de carreiras, gestão por competências, aposentadoria, envelhecimento, empowerment, terceirização, quarteirização, entre outros. Então, de forma a fazer esse entrelaçamento dos temas. Como se fosse uma coxa de retalhos. A gente vai começar a compreender, então, como que esses temas se entrelaçam e conversam para atuação estratégica de pessoas. Ok? Esse é a nossa apresentação geral. E para dar, então, um pontapé inicial da nossa aula, eu trouxe algumas questões reflexivas para começarmos a pensar de que maneira isso, então, vai repercutir e de que maneira a gente questiona realmente e pensa sobre esses novos conceitos, essa gestão. Vamos lá no slide, na próxima tela. Contextualizando a nossa aula, então.
Quais são os desafios que as organizações possuem atualmente? Nós sabemos que, independente do porte, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja uma empresa de gestão familiar, gestão pública ou privada, todas as empresas realmente têm desafios a serem superados. E qual que é o papel do RH, então, na gestão de mudanças? De que maneira o RH ele pode atuar de forma estratégica na solução desses desafios impostos? E de que maneira também o desenvolvimento de carreira, a liderança, a educação corporativa, gestão por competências, entre outros temas, eles podem interferir diretamente, então, nesse novo panorama, nesse novo cenário? Vamos começar a pensar sobre isso, trazendo já alguns conceitos iniciais. No quadro comigo, então. Nosso primeiro conceito são os desafios centrais para a área de recursos humanos. A importância de uma área de RH esclarecida, atuante e conectada, ela vai muito de encontro, então, com o que a gente tem a discutir hoje. O relacionamento é algo essencial. Sabemos que, independente da área de atuação, as pessoas realmente precisam estar em constante diálogo, em constante comunicação. Há ainda o preconceito ou a falsa percepção de que apenas os gestores, os líderes ou aqueles que têm uma posição de chefia ou um tipo de subordinação que tem a necessidade de ter diálogo, transparência, um bom relacionamento. Mas independente da área de atuação, do cargo que se ocupa, nós sempre estamos envolvidos com pessoas. Então, seja na relação cliente, seja na relação subordinado, seja na relação entre pares, com as pessoas que estão nos servindo dentro do ambiente, é fundamental que tenha essa comunicação, esse diálogo a todo momento. Próximo no quadro, assim, nós vamos então seguindo com um dos principais conteúdos, um dos principais conceitos sobre a aula de hoje é o de absenteísmo. Absenteísmo, um dos autores que vocês conhecem aí de outras disciplinas também, que é Venato, trata a questão desse conceito como a ausência ou a falta do empregado ao trabalho. Em sentido mais amplo, absenteísmo é considerado como a soma dos períodos em que os empregados da organização estiverem ausentes do trabalho. Seja por falta, por atraso ou por algum motivo interveniente e independente de sua vontade que interferiu no resultado pretendido. Algumas faltas são consideradas legais pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Então, os funcionários que têm vínculo empregatício, que têm registro em carteira, têm algumas faltas justificadas, que são protegidas por lei. Que tipos de faltas são essas? Algumas para exemplificar, então. 3 dias em caso de casamento, quando há o registro, então, civil, registro em cartório. Ao apresentar esse documento na empresa, o funcionário tem dispensa de 3 dias corridos de trabalho, sem nenhum prejuízo, sem desconto salarial ou sem nenhum prejuízo realmente financeiro. E também 5 dias para os homens em função do nascimento de seus filhos. As mulheres são protegidas, então, com a licença de algumas empresas 4 meses, outras aquelas que têm a relação de empresa amiga, e a relação de cidadania, tem a extensão por 6 meses de licença maternidade, mas os pais têm 5 dias corridos. Ainda tem o questionamento de que não é um tempo suficiente, mas é o tempo que a nossa legislação no nosso país
permite e possibilita. Existem outras questões aí relacionadas ao absenteísmo que são bastante também discutidas. Estudos mostram que as mulheres tendem a se afastar mais do trabalho, seja por motivos de acompanhar, da necessidade de acompanhar um filho doente, ou de ter outros aspectos emocionais, de sensibilidade envolvidos. Então, realmente, há estudos que comprovam que as mulheres acabam sendo mais propensas a esse afastamento do trabalho, também pela dupla jornada, né, pelo volume de trabalho que se tem, não só dentro de uma empresa, dentro de uma organização, mas com a tarefa de as atividades domésticas e o cuidado com os filhos, entre outros. Outros estudos comprovam também que funcionários com um perfil mais jovem tendem a se afastar mais, ficam mais distantes ou mais ausentes por um período maior de tempo, e também os funcionários que têm menos tempo de casa. Isso é caracterizado muitas vezes por pessoas que ainda não desenvolveram um comprometimento razoável, que ainda não vestiram de fato a camisa da empresa e que demonstram não terem tanto compromisso quanto se espera. Então, as pessoas que têm um tempo maior de casa acabam sendo mais presentes, né? Evitando uma falta injustificada. Se porventura há necessidade de afastamento ou ausência, geralmente os mais velhos ou os que têm mais tempo de casa procuram apresentar um atestado médico, uma licença, enfim, estão amparados legalmente quando isso acontece. As faltas injustificadas, na maioria das vezes, são elencadas por esses 3 perfis, então, de pessoas que eu mencionei. Mulheres, funcionários mais jovens ou com menor tempo de casa, tá? São com estudos e realmente comprovações desse perfil. Em linhas gerais, quais que são os prejuízos do absenteísmo, então, dentro do mercado de trabalho? Sabemos que há uma redução, então, na produtividade e, consequentemente, na eficiência dos processos, independente também do setor, do porte, do segmento, da área de atuação da organização, então, seja no atendimento de, por exemplo, prestação de serviços. Se o funcionário não está disponível, está ausente, há uma redução, então, na qualidade ou no número de atendimentos daquela prestação. Por outro lado, se é uma função mais técnica, mais operacional, vai ter prejuízos, então, na quantidade de produtos ou na entrega, na logística. São vários os fatores que podem prejudicar financeiramente, trazer impactos, então, para a organização e, consequentemente, para o funcionário. E aí vão entrar ferramentas de gestão de controle, de gestão de desempenho, a importância do feedback, a importância da avaliação e, principalmente, da exposição para o funcionário, de que maneira que ele está prejudicando ou contribuindo para a evolução da empresa. Essas questões também vão implicar nesses conceitos centrais, conceitos básicos da disciplina, para entendimento das ferramentas de gestão, de controle, que vão interferir na gestão estratégica de pessoas, como o modelo de Canvas, BI, ERP, entre outras ferramentas que nós vamos usar. Mas percebam, então, que o absenteísmo é um conceito central e que vai quantificar realmente não só a ausência do funcionário, mas principalmente o que é causado por isso, né? Qual que é a decorrência dessa ausência, quais que são os prejuízos e, enfim, de que maneira a gente vai poder superar isso, tá? Ainda no próximo conceito, à medida que nós temos o absenteísmo, temos também um outro conceito chamado presenteísmo. Parece até o oposto, né? Se eu estou, então, absenteísmo significa ausência, quer dizer que o presenteísmo significa que eu estou presente no trabalho? Não exatamente isso. Esse teórico, Calzareta, defende que trata-se de um neologismo
criado para o oposto de absenteísmo. Metaforicamente, nós podemos dizer que refere-se a estar presente no trabalho, mas sem trabalhar. Para o autor, o presenteísmo se manifesta nas interações sociais e está ligado a fatores biopsicossociais que afetam o desempenho do trabalhador. Então, existem aqui dois aspectos principais. Primeiro, relacionado mais à saúde ocupacional, que é uma perspectiva mais da visão europeia, que traz esse tema, esse conceito, e ela afirma que, nesse caso, considerando essa perspectiva, no caso do presenteísmo, o funcionário está no ambiente de trabalho, ele está fisicamente dentro da organização, dentro da empresa, mas por algum motivo, um desconforto físico, ou uma dor de cabeça, ou um desconforto digestivo, enfim, ele tem algum mal-estar que interfere para que ele não entregue o resultado esperado. Então, para que ele se faça presente sem ter o rendimento esperado naquele dia. Existe uma segunda perspectiva também, que é mais ligada à ideia americana, né? E fala da questão do emocional. Então, que a questão realmente inconsciente vai interferir de forma que ele esteja dentro do ambiente, mas não produza adequadamente. Aí não é mais uma questão física, de dor ou de incômodo, mas do emocional. Então, algum problema de ordem financeira que prejudique, que faça com que ele fique refletindo sobre aquilo. Um problema com um filho que, de repente, ficou doente na creche ou na escola, e aí a cabeça não... Nós, fisicamente, estamos no ambiente de trabalho, mas a nossa cabeça está lá pensando no filho, se vai ser medicado no horário certo, se vai ter o cuidado, já que nós não podemos estar presentes, quem que vai cuidar dele na nossa ausência? Então, isso também vai influenciar mais na corrente americana da saúde ocupacional, justificando o presenteísmo. Então, são ordens diferentes. Uma do conceito europeu, que justifica, então, algum tipo de mal-estar físico, enquanto a corrente americana para a saúde ocupacional e justificativa de presenteísmo vai adotar essa questão do aspecto emocional. Em ambos os casos, é a falta de produtividade, ainda que você esteja presencialmente dentro da empresa. De uma forma ou de outra, tanto quando existe o absenteísmo, que o funcionário não foi na organização, e quando existe o presenteísmo, que ele está na organização, mas ele não está apto, ele não está disponível para entregar todas as funções, não consegue produzir efetivamente, há prejuízos, então, grandes para a estratégia organizacional e de ordem financeira, como já falamos anteriormente. Perceberam a relação, então? E, novamente, como que vamos trabalhar, então, para gerenciar esses aspectos? De que maneira nós podemos, então, mensurar se o funcionário está disponível, se ele está feliz, se ele está motivado, se ele está triste por algum motivo alheio à vontade dele ou fora dos muros da organização? Há uma linha tênue, realmente, entre essas relações. De que maneira que nós controlamos isso? É possível avaliar o desempenho em função das emoções também? Há ferramentas passíveis desse controle? Então, tudo isso a gente vai trabalhar e vai discutir ao longo dessa disciplina, ok? No quadro, então, trazemos aqui mais um conceito de forma mais genérica, né? Acontece muitas vezes a questão, quando não há uma produtividade adequada, a necessidade de desligamento. Nós temos o desligamento por justa causa, quando o funcionário realmente não corresponde à expectativa e tem uma ordem direta para que isso aconteça, então, que ele prejudicou diretamente a empresa, há a possibilidade de fazer demissão por justa causa. Ao desligamento
comum, então, e também programas de desligamento voluntário, que são conhecidos como PDV. A forma de desligamento, então, voluntário, ela pode interessar a um número de pessoas expressivo e específico quando acontece em troca de um conjunto de incentivos financeiros e não financeiros. O principal objetivo de um programa de desligamento voluntário é extinguir o contrato de trabalho com a finalidade de reduzir o quadro de pessoal por motivos de ordem econômica e visa também a reorganização, oportunizando benefícios mais amplos do que os previstos em lei. Mas será que a melhor alternativa realmente é fazer um programa de demissão voluntária? Independentemente se a gente fala de desligamento por justa causa, de desligamento, entre aspas, regular, ou um desligamento voluntário, né, esse PDV que nós falamos, o peso da palavra desligamento realmente é grande. Então percebam também quanto há um distanciamento quando comentamos determinada pessoa foi desligada do trabalho hoje. Há uma carga realmente pesada, né? Porque as pessoas se sentem aí marginalizadas, excluídas do convívio social, se sentem realmente, muitas vezes, inferiorizadas, porque há uma carga importante no sentido do trabalho. Então, o trabalho realmente enobrece o homem. E o homem, eu digo o homem e a mulher, né? Ele não simplesmente é um meio de subsistência, mas ele é um meio de reprodução do nosso ser, do indivíduo como pessoa. É uma representação, então, da nossa produtividade, da nossa capacidade criativa. Tudo isso é colocado em prova quando há um desligamento não esperado. Os PDVs, por sua conta, eles já são uma outra proposta, então. Isso acontece quando há uma reestruturação, por exemplo, organizacional, quando há necessidade de cortes de custos, seja aí por fatores políticos, econômicos, panorama até governamental, dependendo da circunstância política em que o país se encontra e econômica, mas essas questões também do PDV possibilitam um planejamento anterior. Então, isso faz com que o funcionário possa se antecipar e entender quais que são os caminhos a seguir. Muitas vezes as pessoas não têm a preparação psicológica para procurarem uma outra função, uma outra atividade. A questão da aposentadoria também é bastante emergente nesse sentido. As pessoas sabem que vão chegar num momento da vida em que terão que se aposentar e não têm um planejamento do que farão quando esse dia chegar. Então, ao mesmo tempo que se tem aquela ansiedade para que o momento da aposentadoria chegue, para que se possa descansar, há ainda uma angústia, porque esse dia chegou e eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais que ir até a empresa, eu não me sinto mais produtivo. E essas questões realmente interferem também no psicológico. Existem conceitos teóricos e no livro da disciplina vocês também puderam perceber que alguns estudiosos falam que o tema envelhecimento e aposentadoria deveria entrar no currículo escolar mesmo e deveria ser tratado desde a infância, juventude, para que já pudesse criar uma consciência de planejamento e para que não fosse tão dolorosa quando esse momento realmente chegar. Então, falando aqui novamente dessa questão dos principais tópicos, vem esse conceito que eu mencionei para vocês, de aposentadoria. Para a França, então, que é um estudioso sobre o tema, a aposentadoria é a saída de um trabalho regular e o termo está associado principalmente à idade. Entretanto, ser jovem ou velho para um trabalho não diz respeito apenas a uma avaliação da capacidade física, mental ou psicológica para o trabalho.
Existe aí uma gama de variáveis, histórico, sociocultural, de regionalidade, situação econômica, entre outros. E os jovens também, na verdade, a gente sabe que tem pessoas que se aposentam em diferentes faixas etárias realmente. Então, tem pessoas muito jovens que se aposentaram porque começaram a trabalhar de maneira jovem e tem pessoas também mais velhas que ainda não conseguiram se aposentar. Muitas vezes porque os primeiros registros ou os primeiros vínculos não tinham registros oficiais ou eram informais, ou porque essas pessoas trabalhavam em sítios e fazendas e comunidades. Então, apesar de terem ido, assim, às vezes até crianças, né, já com a força de trabalho, não conseguiram comprovar essa força de tarefa para efeitos de aposentadoria. Então, também como isso, né, nem sempre é tão justo como esperaria que fosse, como as pessoas nem sempre conseguem ter o benefício. Muitas vezes a comparação é inevitável. E sabemos que a comparação também existe um ditado que fala que comparação é o ladrão da felicidade, né? Quando a gente compara as situações, muitas vezes a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa, porque nós não conhecemos todo o contexto. Mas é importante também compreender que há um histórico, há um processo individual que possibilita, então, ou aposentadoria mais recente, ou mais prolongada, ou benefícios também. Há empresas que oportunizam um PDV, um plano de demissão voluntária, enquanto há empresas que nunca nem ouviram falar. Então, depende do porte, do caminho de vida, do histórico que cada indivíduo constrói. E por isso também a importância de nós que temos o conhecimento, construirmos também um plano de carreiras, que é vislumbrarmos, então, de acordo com o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento profissional, onde nós estamos e onde queremos chegar. E quais caminhos, então, precisamos percorrer para que isso seja possível e que esse planejamento, que é essencial lá na frente, ele seja minimizado, então, para que os transtornos de chegar lá na frente e não entender esse caminho serão minimizados. Porque houve esse preparo, houve essa consciência, esse entendimento e a vida foi construída em função disso, tá? Vamos então, mais um, aqui para vocês no quadro, tem mais um conceito também de forma genérica que trata essa questão de situação, né, do profissional. Nós vamos falar agora de outplacement, então. Outplacement, para Oliveira, é um conjunto de práticas em que o corpo diretivo decide prestar apoio, visando a recolocação do ex-empregado no mercado de trabalho. Geralmente, o outplacement atende a profissionais de níveis gerenciais ou especializados. Então, trata-se de um benefício ao empregado demitivo, na verdade, né? Ele traz apoio e também encorajamento para o retorno ao mercado de trabalho. Trata-se de uma conduta bastante estratégica da área de recursos humanos. Quando que é feito esse apoio de outplacement, de recolocação? Geralmente, então, em pessoas que trabalham mais em cargos de liderança, gestores, linha executiva. São profissionais que, por algum motivo, não se enquadram mais ao perfil da empresa ou não se enquadram à necessidade, à linha de negócios, mas que o empregador o percebe realmente como um talento, como um diferencial dentro da empresa. E à medida que ele não é mais necessário dentro daquele ambiente, mas sendo ele reconhecido como um grande desempenho ou como um talento, esse empregador, então, oportuniza que ele seja recolocado no mercado de trabalho. Então, existem projetos de assessoria, de consultoria, de aconselhamento nesse sentido, que preparam esse profissional
e que apresentam para outras oportunidades no mercado de trabalho compatíveis com o seu cargo, sua função, com sua carreira. Então, isso é uma estratégia realmente muito utilizada, principalmente, claro, nas grandes empresas, nas capitais, mas que se manifesta e que se comprova como um benefício e que traz bastante qualidade, bastante benefício não só para a empresa, por ter uma imagem aí de se preocupar e de ter uma transparência com a comunidade, de colocar esse profissional, então, que não mais me atende, disponível para outros concorrentes ou para outras empresas, nem sempre do mesmo porte, mas para outras áreas de atuação. Então, é um reconhecimento do quanto esse profissional foi importante enquanto esteve conosco, mas agora ele merece uma boa recolocação, ainda que não seja mais adequado para a minha realidade de trabalho. Seguindo, então, nós vamos falar agora de novos conceitos, principalmente falando do aspecto de desligamento de forma oficial. Como que se faz esse afastamento, então? A entrevista de desligamento, ela possibilita que o profissional, ele manifeste quais que foram as suas principais observações no período em que esteve nessa relação com a empresa. Então, como que foi o diálogo com o seu gestor, como que foi o trabalho, como que era o dia a dia, as rotinas, as políticas, as práticas, o que aconteceu para que esse funcionário tenha sido desligado? Ele saiu por vontade própria ou foi uma imposição da empresa? Quais que foram as características, então, que podem ser revistas para um novo preenchimento dessa vaga que ele deixa aberta? Essa vaga ela vai ser extinta, ela não vai mais existir? Ou um outro profissional ingressará, vai substituí-lo, né? Então, essa questão também pode ser percebida, pode ser usada e ela é formalizada para entender, então, quais que são as oportunidades de melhoria, quais que são as possibilidades de se mudar a estrutura. Se não há um fluxo de comunicação tão intenso, tão transparente, é uma oportunidade, então, nessa entrevista de desligamento. Eu trouxe para vocês também aqui no quadro alguns principais exemplos, então, de como que essa entrevista pode ser conduzida, com algumas questões aí que são bastante úteis para traçar esse perfil aí, que ele possa, de fato, funcionar como um diagnóstico e interferir em melhorias e na revisão do ciclo, né? Porque não adianta nós fazermos as perguntas e colocarmos lá o roteirinho, guardar numa gaveta e simplesmente não utilizarmos essa fonte, né? Na verdade, é uma imensa fonte realmente de informações. Nós precisamos, então, compilar esses dados, dimensioná-los e aplicarmos de forma a melhorar os processos dentro da organização. Então, no quadro tem uma compilação aí dos principais modelos, né, de questões que podem ser feitas no momento de um desligamento. Então, o funcionário pode ser questionado sobre qual foi o principal motivo da sua demissão. Existe um motivo, com certeza, principal, mas também podem haver motivos secundários. Qual que é o seu cargo, o departamento, seu último salário? Qual que é a sua opinião, então, sobre o seu cargo, sobre o seu salário? Era razoável? Estava aí de acordo com o que você esperava receber? Os seus benefícios são condizentes também com os outros praticados pela organização ou pelos concorrentes? Como que era o relacionamento com o supervisor, chefe ou gestor, com, né, o superior hierárquico imediato? Como eram as condições de trabalho? Como que eram as políticas utilizadas dentro da organização? Seu horário de trabalho era adequado? Era flexível? Era possível de ser realizado? As oportunidades de progresso e de carreira, elas eram claras? Eram
bem divulgadas? Existia isso dentro da organização? Então, você também tinha claro entendimento de quais as ocupações ou quais as funções que você poderia almejar dentro da empresa? Existia essa possibilidade de progressão? Muitas vezes, tendo isso então como roteiro, é possível, como falei, dimensionar novas formas de gestão ou novas formas de práticas para melhorar até a questão da cultura, do clima organizacional, sabendo onde melhorar. Claro, desde que o gestor ou o superior, a pessoa responsável, é até importante falar que aqui não é necessário que seja um profissional de recursos humanos para fazer essa entrevista de desligamento ou demissional, mas que seja uma pessoa que tenha algum tipo de liderança ou de gestão direta que tenha esse relacionamento. E não simplesmente guardar essas informações, mas aplicá-las para que elas tragam realmente benefícios e vantagens estratégicas para a empresa. Tá? Vamos entender então de forma mais prática agora como que a gente aplica esses principais conceitos. Como eu falei, é uma colcha, né, de retalhos, conceitos importantes, mas a gente vai começar a aplicar de forma prática agora essa informação. Vamos lá? A situação, problema que eu trago aqui para vocês então. Nós temos uma situação da empresa Aquarela Produtos Sustentáveis. Então, essa empresa ela é de médio porte, com 300 colaboradores e que produz embalagens descartáveis e ecologicamente corretas. A empresa possui 2 fábricas no Brasil, uma na região metropolitana de São Paulo, na qual concentra-se maior parte dos seus colaboradores, que são 200 pessoas, entre escritório e produção. Já a segunda tem 100 pessoas na produção ou no chão de fábrica, na região de Petrolina, lá no interior de Pernambuco. A empresa é familiar, constituída de um presidente, 2 diretores da família e um diretor oriundo do mercado corporativo. A companhia passa por um processo de absenteísmo e toda semana são apresentados atestados, aqueles que voltam à empresa e entram no piloto automático. Ou seja, no presenteísmo, lembra que a gente comentou? Ou seja, são pessoas que estão de corpo presente apenas, mas não executam suas tarefas e ambos os casos são imensamente prejudiciais para a empresa, acarretando um acúmulo de trabalho para aqueles que realmente se aplicam e se esforçam. Existe na empresa um processo informal de entrevista de desligamento, em que o colaborador, quando pede demissão ou é demitido, apenas preenche um formulário. A empresa possui uma boa liderança, oferece abertura de gestão horizontalizada, recebe sugestões, mas não entende o que acontece e até mesmo em algumas outras áreas sempre são questionados o que poderia ser melhorado, o que pode mudar e deveriam realmente trazer uma qualidade de gestão de pessoas. Pensando nisso, então foi contratada uma nova gerente de recursos humanos, oriunda de empresas familiares, e ela tem a ideia de implantar vários subsistemas de recursos humanos e analisar todo o cenário em que a empresa se encontra para traçar um novo trabalho. Então, a proposta do nosso principal desafio aqui, para entender nesse panorama que eu passei, é que você, considerando o momento sociopolítico e econômico brasileiro, sabendo da necessidade de desemprego, da recessão, então fica difícil imaginar que só o governo ou só a organização em que você trabalha deve investir em projetos sociais, com duração de médio ou longo prazo. Mas não parece viável a concentração no desenvolvimento financeiro econômico para o indivíduo, né, que se encontra em qualquer faixa etária. Não é papel somente do governo fazer o estabelecimento dessas políticas àqueles que envelhecem. Sabemos que a organização também pode abrir espaços para a participação de seus colaboradores, independente da idade ou dos projetos, mas aí lembre-se,
A sua atuação é fundamental nesse momento. Você é o gerente, chegou a sua vez então de fazer a diferença. O seu desafio é fazer um relatório com a argumentação sobre o que você faria como proposta de preparação para a aposentadoria. A ideia, então, resolvendo essa questão, é que, considerando como temas principais a aposentadoria e o envelhecimento, a empresa deve se preocupar com esse público, criando um programa de preparação, não somente beneficiando os empregados, como a si mesma. Ela passa uma imagem, então, de empresa sólida, cria condições para que o funcionário realize seu planejamento e se prepare com as mudanças que surgirão, considerando a aposentadoria. E aí, para fechar essa situação-problema, a empresa ela se sente beneficiada em relação à imagem e atuação social, já que o seu produto também vai ter maior visibilidade e repercussão comercial, tornando-se competitiva e atraente diante do mercado de trabalho. Para fechar a situação-problema, na implantação, então, de programas de preparação para uma aposentadoria com qualidade, existem alguns cuidados cruciais. A contratação de uma empresa ou profissionais especialistas no assunto, no sentido de apresentarem, então, o impacto desse acontecimento, seja por meio de palestras, cursos, treinamentos, para os colaboradores que estão de saída. E certamente, como mencionamos, uma empresa de outplacement ou de recolocação profissional seria importante ou faria a diferença estratégica nessa condução. Então, os funcionários poderiam ser desligados e serem recolocados à medida que isso fosse possível. Então, ainda para manter essa política ou essa visão da empresa como responsável, então, frente até à comunidade externa, essa estratégia realmente viria seria vista com bons olhos. Tá? A ideia dessa situação-problema, então, foi trazer de forma prática a aplicação desses principais conceitos que nós ilustramos na primeira fase da aula. Eu trouxe uma questão para vocês refletirem alguns minutinhos sobre o tema e eu gostaria de lançar lá no quadro para vocês pensarem sobre o assunto. A questão, então, para reflexão fica: você já pensou, já passou ou conhece alguém que teve oportunidade de trabalhar com recolocação, outplacement, um processo de aposentadoria ou um plano de demissão voluntariado? Qual foi a expectativa ou quais foram os sentimentos que envolveram esse processo? Então, pense se você mesmo já teve a oportunidade de passar por algum desses processos ou se algum colega de vocês, alguém que vocês conhecem da família, já teve essa experiência. Quais que foram essas características, essas emoções aí envolvidas? Logo a gente volta na sequência para discutir um pouco mais sobre esse tema e trazer novos conceitos.
Voltando, então, temos essa reflexão, né, que nos faz realmente colocar no lugar dessas pessoas. Então, um tema bastante importante é a empatia, né? É a capacidade de nos colocarmos no lugar das outras pessoas para pensar como agiríamos naquela situação. Então, eu ainda não passei por um processo de aposentadoria, ainda tenho muitos anos de trabalho a serem desenvolvidos pela frente, mas tenho uma experiência muito próxima do meu pai. Meu pai, então, se aposentou já há alguns anos atrás. E eu lembro de alguns dias, assim, algumas semanas antes da aposentadoria oficial dele, ele realmente tinha aquela felicidade. Nossa, eu vou poder jogar tênis, vou poder fazer caminhada no fim da tarde e fazer as leituras de tantos livros que eu gostaria de ler. E eu lembro que quando ele se aposentou no primeiro dia, assim, bateu aquele sentimento de agora, o que eu vou fazer? Ele tinha um planejamento de lazer, ele realmente já tinha vislumbrado algumas ações, algumas viagens, algumas atividades que ele tinha interesse de fazer e eram coisas boas, todas relacionadas realmente à qualidade de vida, ao conforto e àquela possibilidade de desfrutar de um momento que foi tão almejado, né, da aposentadoria, mas o sentimento que veio de agora, né, da frustração, como se fosse realmente algo assim, que desse um medo, uma insegurança, o que vai ser daqui para frente. E aí as coisas vão entrando nos eixos, realmente vão surgindo outras atividades para se fazer e outras prioridades também, e aí as coisas vão se organizando. Eu acho que nesse momento o mais importante, a palavra de ordem tente manter a calma e veja que existem outras coisas ao nosso redor. Às vezes a gente fica ali muito focado, realmente muito preocupado com aquela circunstância momentânea, com o instante e não percebe todo o contexto. Então, entender também, né, essas possibilidades, fazer cursos, sejam eles informais, e aí é uma boa oportunidade, de repente, de fazer uma academia, uma escola de dança, uma atividade física realmente que nos faça sentirmos vivos, né, que mexa com o nosso corpo muito mais que com a nossa mente, porque só a leitura ou ficar ali sentado também, sem mexer, né, o corpo, são atividades que vão deixando a gente cada vez mais, né, introspectivos. Então, a importância também do relacionamento, do diálogo, da busca por outras oportunidades, no caso de aposentadoria, do convívio social, e no caso de desligamento, seja por ordem própria, se for por motivo pessoal, né, por interesse próprio, realmente o desligamento ele deve ter como que eu posso dizer, um incentivo, né? Se eu peço desligamento é porque eu tenho outro plano, eu tenho a ideia de viajar um tempo, ou porque eu já tenho uma outra oportunidade de carreira ou de trabalho em vista, ou eu quero me desenvolver, fazer um curso de graduação, me especializar, mas ao passo que quando eu sou desligado sem esperar, também surge um certo desespero, né? E agora? Eu tenho conta para pagar o mês que vem, e aí como é que eu vou fazer? Eu tenho escola de criança, eu tenho escola dos filhos, eu tenho compromissos financeiros, aluguel, condomínio, compra de supermercado, e aí a renda, a partir daquele momento, não vai mais existir. E aí realmente é importante ver que há outras perspectivas, né? Que há outras empresas, que há outras oportunidades e se centrar. O desespero, nesse momento, realmente ele não traz nenhum tipo de ganho. O autoconhecimento, a importância de ser centrado e de procurar entender as oportunidades é essencial, ok? Então, a gente vai entender ainda, falando dessas relações de vínculo, de desligamento, de compromisso, relações de trabalho, existem novos conceitos fundamentais para as próximas aulas que nós precisamos deixar bem claros hoje.
Aí no quadro eu vou trazer para vocês o de terceirização e o de quarteirização, então. São conceitos-chave também que consolidam essas questões de trabalho. A consolidação desse novo modelo econômico dos anos 90 trouxe mudanças significativas para as empresas do nosso país, com as exigências de novos programas de gestão da produção, de reorganização do trabalho, de inovação tecnológica. Houve ainda a necessidade, então, de se reciclar cada vez mais para enfrentar a concorrência. Então, especialmente no caso brasileiro, no caso do nosso país, né, na nossa realidade brasileira, uma das alternativas encontradas foi a terceirização de pessoas. Então, contratar empresas que são nomeadas, né, empresas parceiro-terceiras, para estabelecer a relação de mão de obra. Então, nas universidades ou em grandes empresas, por exemplo, a terceirização de limpeza. Profissionais são contratados, um exemplo, tá, para entender a principal aplicação, é de ter essa equipe que faz a manutenção, a limpeza, muitas vezes é por uma empresa terceira. Então, vamos entender quais são esses conceitos aí, já que a gente sabe do estabelecimento da terceirização enquanto essa capacidade dentro da organização, tem o conceito também da quarteirização que vem na sequência. No quadro, então, o assunto, só para manifestar o surgimento, né, antes da gente falar da quarteirização, ele surgiu nos Estados Unidos, em meados de 1940, e durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com Castro, houve aumento e necessidade do aprimoramento dos armamentos. Dessa forma, os fabricantes tiveram que acionar outras indústrias. Aqui no nosso país, a terceirização se deu a partir da necessidade da modernização da produção e dos processos de globalização. E aí, na sequência, então, o conceito de quarteirização, por sua vez, significa o gerenciamento da terceirização. Então, segundo Dias, o termo foi criado para designar a delegação a um terceiro especialista da gestão da administração das relações com os seus demais terceiros. Significa dizer que a quarteirização é bastante voltada para a área logística de grandes centros de distribuição. A gente pode falar que a quarteirização ela é bastante ligada à questão tática da empresa, tá, pessoal? Quando a gente fala do conhecimento. Quando a gente considera um jogador, por exemplo, um jogo de futebol, a tática de cada jogador, o trabalho do treinador e a estratégia que vai ser utilizada para que seja feito o gol, né? Então, todo o trabalho desses personagens para um objetivo geral, para um objetivo final, que é fazer o gol para que se ganhe o jogo. Então, essa relação dessa parceria, né, da importância entre os atores para o atingimento do objetivo final. E quais que são, então, os principais objetivos do processo de terceirização e de quarteirização? Vamos ao quadro? Os objetivos são: a terceirização e a quarteirização estão totalmente ligados à redução de custos. Segundo Neves, a quarteirização é algo que está ligado ao tático e ao estratégico do negócio. Então, certamente ela vai mexer na estrutura organizacional. Existem vantagens, então, como a redução de custos, a redução de investimento em treinamento e mão de obra, maior flexibilidade. Ao mesmo tempo, também existem desvantagens, como a dependência de parcerias, a perda de controles, a possibilidade de ter que assumir o vínculo empregatício. Então, com certeza, algum de vocês já teve experiência também ou conhecem alguém que já teve, por exemplo, trabalhava numa empresa como terceiro, como prestador de serviços terceiro,
e por algum motivo foi estabelecida uma relação hierárquica ou de contato direto com a administração da empresa e se comprovou o vínculo empregatício com a inexistência desse terceiro. Então, muitas vezes, isso é uma desvantagem. As pessoas falam que trabalham como terceiras dentro de uma empresa, mas as relações são diretas e aí muitas vezes dá discussões em tribunais aí e ganho de causa, na maioria das vezes, para o funcionário, quando comprova que há relação direta entre a empresa e o empregado, extinguindo-se, então, a relação de terceirização. Isso é, para a empresa, uma vantagem no sentido de procurar buscar o terceiro para reduzir custos, mas pode ser uma desvantagem quando essa vinculação é extinta e a comprovação do vínculo direto, que pode, na verdade, aí a conta sair bem mais cara, né? Então, procurava ter uma economia, mas pode ter aí uma relação muito maior e um dispêndio também de capital muito maior para consertar isso que foi desenvolvido. Então, é preciso ter cuidado quando há uma relação de terceirização e quarteirização, que isso seja muito bem também controlado, que tenha os critérios bem definidos, as relações de trabalho também, quem que vai se direcionar, quem que vai se reportar, quem que vai dar o feedback, a avaliação desses funcionários, de que maneira isso vai ser administrado também, para que não haja esse confronto de informações, ok? Existem ainda mais alguns temas aí, mais alguns conceitos, e eu gostaria de trazer na sequência também um que é fundamental quando falamos de gestão estratégica de pessoas. Falaremos agora, então, do empowerment. Se você quer dar autonomia, não pode centralizar a informação. Isso dá o gancho para esse conceito de empowerment. O que é o empowerment? É a divisão, né? É empoderar as pessoas, é deixar que elas tenham capacidade de atuação, que elas tenham autonomia para fazer o diferente dentro do ambiente de trabalho. Então, tem empresas que falam, tem líderes que falam, eu delego, eu divido a demanda, eu distribuo as rotinas. Mas será que isso acontece? Não tem a questão do medo, da preocupação, né, das pessoas, vão roubar meu cargo, né? Se eu compartilhar tudo que eu sei aqui, podem ser que percebam que eu não sou mais tão necessário dentro da empresa, então eu tenho que centralizar tudo. Isso é uma visão realmente de uma pessoa que não tem competência e que não se garante, porque precisa desse tipo de interpretação para garantir o seu posto de trabalho. À medida que o que garante realmente a eficiência, um bom clima, é a transparência dos processos, né? E não a dominação do controle. Então, vamos entender melhor aqui no quadro esse conceito. Segundo o autor Pinto, de 2003, empowerment deve ser definido como um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de instrumentos pelos indivíduos, por grupos ou por comunidades. Se traduz num acréscimo de poder que permite a esses sujeitos aumentar a eficiência do exercício da sua cidadania. Nós podemos dizer também que empowerment é um meio de tornar os indivíduos de uma equipe parceiros do negócio, ou seja, oportunizar que eles tenham o sentimento de serem donos do negócio. Eles se sentem como donos da empresa. A verdadeira essência, então, é liberar os conhecimentos, a experiência e o poder motivador que já existem nas pessoas e que estão sendo subutilizados. Existe uma metodologia, uma ferramenta da década de 80, que é chamada de gerenciamento como livro aberto. E ela permite que envolva as pessoas e fazer com que elas assumam realmente o sucesso ou fracasso da organização. O que é um livro aberto? É realmente mostrar todas as páginas, né, do jogo. As regras são claras, estão aqui disponíveis para todo mundo.
Então, isso faz com que haja realmente esse trâmite, esse fluxo de informação, de comunicação na empresa muito mais claro. Mas, para isso, a missão, a visão, os valores, as crenças, todas essas condutas da empresa devem ser bastante transparentes e acessíveis, porque os funcionários precisam entender realmente quais que são os momentos de conforto financeiro, ou os momentos de crise, de que maneira então isso vai impactar para que possam se sentir pertencentes, donos do negócio e produzir satisfatoriamente. Nessa questão do pertencimento, né, de se sentirem como donos da empresa, como vestindo a camisa, parte do negócio, também há um dimensionamento de como que vai fazer a gestão do desempenho e o planejamento de carreiras. E são esses os conceitos que nós vamos tratar adiante. Então, a gente fala da importância da avaliação de desempenho e de carreiras. Mas será que nós queremos ser avaliados? Nós sempre falamos, eu quero saber quanto que eu estou sendo eficiente, né? Mas, de fato, se o gestor chegar e falar, olha, João, você não está respondendo satisfatoriamente, você deixou a desejar nesse quesito, você não atendeu os critérios estabelecidos nesse ponto, isso vai ser bem interpretado? Nós sempre falamos que queremos ouvir feedback, mas o feedback, quando vem com uma bagagem de forma crítica, muitas vezes é mal interpretado ou não é bem visto quando recebido. Às vezes a gente encara muito como pessoal e acaba prejudicando também a relação de trabalho. Mas como trabalhar isso, então? De que maneira o feedback pode ser positivo e pode nos ajudar a alavancar o desempenho? Vamos no quadro? Entendendo o principal conceito de avaliação de desempenho. Segundo Kevenato, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e dos resultados a serem alcançados. Isso sempre vai considerar, então, o potencial do seu desenvolvimento e tendo que há um processo que serve para julgar ou para estimular o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e da contribuição que ela dá para o negócio e para a organização. Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, a ideia não é ficar em cima do funcionário, né? Ficar fazendo uma conferência ou uma coisa muito restrita, mas sim identificar os pontos que necessitam realmente melhoria para que possa, de uma maneira que não seja considerada inferior, que não deixe o funcionário com uma avaliação de ser inferiorizado, mas que ele entenda isso como uma ferramenta que vai possibilitar que ele se desenvolva, inclusive, dentro da empresa. E existem diferentes formas, então, de se fazer essa avaliação de desempenho. Claro que teriam disciplinas aqui durante o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos que vão oportunizar o entendimento da aplicação dessas ferramentas, mas um exemplo é a avaliação 360 graus, então, que é uma avaliação que é feita por todos os componentes da empresa. Então, entre os pares, entre os subordinados, entre os superiores hierárquicos, entre os clientes, nós nos avaliamos a nós mesmos e temos essa avaliação, então, de todas as pessoas, de toda a cadeia à nossa volta. Por isso que ela é considerada 360 graus, porque ela dá a volta toda e aí nós recebemos o ponto de vista de todas as pessoas que convivem ou que estabelecem relação de trabalho conosco. Pontos importantes na questão de avaliação de desempenho 360 graus. O anonimato, para que tenha essa percepção, então, mas sem juízo de valor. Muitas vezes a gente pode, desconsidera, então, a questão do pessoal, para não falar, mas aquela pessoa, aquele chefe ou aquele par tem uma questão pessoal comigo, ele quer a minha posição, ou a gente não se dá bem, ele é meu concorrente
quando ocupa uma mesma função, né, às vezes há essa concorrência inconsciente no ambiente de trabalho. Então, esse ponto realmente é importante que se tenha a cautela, o cuidado para não ter o prejuízo e não deixar essas questões aí influenciarem no resultado da avaliação, tá? No próximo quadro aqui no slide nós temos mais um conceito, uma definição sobre avaliação de desempenho, que é importante e é muito válida para identificar problemas de gerenciamento de pessoal, integração de pessoas e organização de adequação da pessoa ao cargo, de carência, treinamento e serve também para resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida dentro das organizações. A grande pergunta é, por que avaliar o desempenho? Todo indivíduo, então, necessita receber feedback a respeito do seu desempenho, consequentemente para melhorar a qualidade de vida no trabalho e também a sua qualidade de trabalho, claro, porque se eu não sei aonde eu estou errando ou em qual ponto do meu trabalho eu posso melhorar, se ninguém me passa essa informação, dificilmente eu vou conseguir por conta própria me desenvolver. Então, é importante que se tenha esse acompanhamento e esse feedback constante, seja na maneira de elogio ou na maneira de uma crítica construtiva, para que não aconteça muitas vezes a demissão direta com a justificativa, você está sendo desligado porque você não atendeu a expectativa. Não atendeu a expectativa, mas também não foi comunicado de que não estava com o rendimento adequado. Então, o cuidado que se deve ter antes do desligamento, que já é um caminho sem volta, que é a interrupção do contrato de trabalho, que se tenha a transparência, então, de se explicar, de se conduzir e acompanhar a evolução desse profissional. Falamos aqui, então, dos três principais, eu trouxe aqui três principais também razões que são muito importantes e que auxiliam muito essa questão da avaliação de desempenho. Ela pode ser utilizada, então, para fundamentar as questões salariais. Então, se eu, enquanto funcionário, peço um aumento salarial, se o meu superior ele tem a justificativa, ele tem o acompanhamento do meu desempenho, ele pode concordar com o aumento ou falar que não, que o aumento naquele momento não é aplicável, porque ele tem a argumentação de que eu não desempenhei satisfatoriamente. Então, é um argumento também para a discussão salarial. Segundo ponto, a comunicação transparente, né, do comportamento, da questão das competências, das habilidades, né, você ainda pode melhorar em determinada atribuição, como a gente já comentou, então a importância dessa devolutiva. E a avaliação também permite saber o que o gestor pensa a trabalho do seu subordinado. Então, de forma bem real e bem objetiva, né? A questão da motivação também é bastante interessante aí. Mas aqui no próximo conceito, então, temos tudo isso que falamos em forma mais parcial, tem muito a ver com a questão da carreira. Para Echevenato, carreira ou plano de carreiras é uma sucessão ou sequência de cargos ocupados por um indivíduo ao longo da sua vida profissional. Planejamento de carreiras ou plano de carreiras propõe, então, ou pressupõe o desenvolvimento profissional gradativo, cargos crescentemente mais elevados e complexos. O desenvolvimento de carreira é alcançado quando as organizações conseguem integrar o processo com outros programas de RH e quando consideram avaliação, treinamento, desenvolvimento, planejamento, entre outros recursos. Então, quando eu falo sobre um plano de carreiras, eu sei exatamente aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Lembra que eu falei lá no começo da questão do planejamento? Então, da importância do autoconhecimento. Muitas vezes,
Existe o treinamento, o desenvolvimento formalizado como subsistemas, inclusive, dentro das empresas. Então, as empresas capacitam os seus funcionários para determinadas atividades, mas na grande parte das vezes, e é fundamental que isso seja bastante apreendido, é que a capacitação e o desenvolvimento é pessoal. Então, não adianta só a empresa impor, mas enquanto a importância do autoconhecimento, de sabermos quais são as nossas deficiências, as nossas fragilidades e quais temas ou quais assuntos precisamos desenvolver melhor, quais competências, quais habilidades. Então, será que é a questão da oratória, da comunicação, fazer algum curso mais técnico ou comportamental, ou de vivência, enfim, inúmeras experiências, ou línguas talvez. Lembre-se que o conhecimento é nosso. Nós estamos em uma determinada empresa, em uma determinada organização, de forma, na maioria das vezes, passageira. E o conhecimento vai como nossa bagagem para onde nós formos. Então, a aposta em desenvolvimento pessoal, em estudos, em treinamentos, em formação, seja ela acadêmica ou de outros cursos, é essencial. E eu trago então para vocês no quadro algumas das principais ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento de carreiras. São as principais, na verdade, utilizadas pelas organizações. Então, um centro de avaliação que utilize técnicas de seleção para encontrar os talentos mais adequados para determinada organização. E para encontrar esses talentos, as técnicas de seleção podem ser munidas de testes psicológicos. Durante a atividade desse profissional na organização, então, a questão da avaliação de desempenho. Planejamento de sucessão, aqui acontece em casos de empresas familiares, em que o filho acaba herdando o lugar do pai, e há o progresso aí de carreira dentro da própria família, né, em casos de sucessão, que nós vamos estudar mais a fundo lá na disciplina de planejamento de carreiras. Tem aconselhamento individual, então, serviços de informação, inventário de habilidades e mapas de carreiras. São alguns dos principais temas que são utilizados. E ferramentas realmente para o desenvolvimento dessas carreiras. A ideia aqui realmente é pincelar essas ferramentas, essas estratégias e não entrar no mérito de cada uma delas, tá? Porque nós vamos, ao longo das próximas aulas, resgatar algum desses conceitos e implementando, então, nos softwares de gerenciamento, de modelagem e técnicas de estratégia em gestão de pessoas. O que conversamos aqui, mais uma vez, pode ser aplicado numa situação, né? Vamos contextualizar, então, toda essa base conceitual num caso prático. Convido vocês, então, a entenderem melhor essa aplicação aqui no quadro. Vamos resgatar a situação da empresa de aquarela de produtos sustentáveis. Considerando, então, que 2 colaboradores demonstraram muita vontade em ajudar a nova gerência, se colocando juntos para que der e vier. Então, essas pessoas são a analista de RH e o consultor interno de recursos humanos. Porém, ao conversar em separado com cada um deles, ficou evidente que eles estão bastante desmotivados. Eles não têm um plano de carreira estabelecido, eles sentem que não tem futuro dentro da organização. E aí o seu desafio é, o que você, enquanto gestor de recursos humanos e consultor, o que você faria para manter esses 2 funcionários dentro da organização, considerando que eles são talentos, que a gente não quer perdê-los para o mercado de trabalho. Nós queremos garantir essa força, essa mão de obra qualificada dentro da nossa organização. O que é? O que a gente pode fazer para mantê-los aqui trabalhando conosco e produzindo adequadamente? Então, vamos resolver essa situação lá no quadro. Em primeiro lugar,
É importante conversar com os dois colaboradores individualmente, tá? A importância do feedback. O feedback ele precisa ser individual para ter qualidade. De forma franca e traçar, se for possível, um plano de carreiras de pequeno, de médio e de longo prazo, estipulando metas claras e alcançáveis que estejam atreladas ao plano estratégico da empresa. E aí, treinamento, capacitação e a forma como o gerente trata a sua equipe também são pontos de atenção. Essa questão do prazo, de falar de pequeno, médio e longo prazo, é de fato essencial. Muitas vezes também, quando a gente tem a teoria, né, existe uma gama muito grande de literaturas que oportunizam aí plano de carreiras, planejamento e fazem mapas muito bonitos, elaborados, mas que muitas vezes não são aplicáveis. Então, estabelecer isso junto com o nosso funcionário, com o nosso colaborador, o que é possível fazer? Em quanto tempo isso é possível fazer? É possível, então, fazer uma promoção, seja ela em cargos ou em salários, em benefícios? Até a questão de repente, adotar um horário flexível de trabalho também pode ser encarada como um benefício e também pode ser muito bem recebida pelo funcionário para que se sinta motivado. Então, tem a questão, né, a motivação, ela traz diferentes percepções, existem valores intrínsecos, extrínsecos, e como que isso vai se manifestar também, vai mudar de acordo com cada indivíduo. Então, por isso a importância da individualização, de entender as expectativas, os anseios individualmente. Tem pessoas que almejam realmente um crescimento muito grande na carreira. Tem pessoas que gostam tanto do seu trabalho que gostariam simplesmente de fazer aquela atividade para o resto da vida e não têm grandes pretensões. Então, por isso é fundamental conhecer os nossos colaboradores, os nossos pares, as pessoas que estão no nosso convívio e entender as expectativas, as angústias, os anseios e as pretensões em termos profissionais. E aí sim é possível estabelecer um plano, monitorar, né, para confirmar se isso é possível, isso é aplicável e de que maneira nós vamos conduzir esse processo. Trouxe para vocês nesse sentido, pessoal, mais um ponto de reflexão aqui no quadro. Gostaria que vocês pensassem nessa frase. Quais que são os pilares para a construção da carreira? Todo indivíduo, nós sabemos, né? Ele gostaria de saber onde quer chegar e qual o caminho que ele deve seguir dentro da organização. Aí, o autoconhecimento, ele vem como bússola. Esse autoconhecimento de ter esse entendimento, de ter essa percepção, é o que vai possibilitar, então, a busca, né? O meu autodesenvolvimento. Se eu tenho esse entendimento, eu vou trilhar o caminho necessário para que ele seja atingido. Então, como que a gente faz essa recapitulação dos conceitos que nós trabalhamos na aula de hoje e buscamos entender a aplicação deles? Percebam que tem um entrelaçamento. Lá no início nós falamos plano de carreiras, recolocação profissional, a importância da gestão do desempenho, da gestão por competências. Tudo isso está relacionado ao indivíduo enquanto ser, enquanto ter sentido no trabalho, enquanto extensão daquilo que nós fazemos, né? Essencial, então, resumo da aula de hoje, buscar sempre qualificação, buscar sempre compreender o entorno, o contexto em que estamos inseridos e as mudanças também vão impactar diretamente na nossa área pessoal, na nossa área emocional, sentimentos, expectativas, emoções,
vão interferir no nosso trabalho. Então, a importância da transparência, da comunicação fluida, do diálogo aberto, principalmente entre os pares e gestores. Isso vai dar o pano de fundo para que consigamos entender cada vez mais de que maneira aplicar as ferramentas estratégicas de gestão de pessoas. Nós vamos voltar a tratar esse assunto na próxima aula da disciplina de inovações em aplicação de pessoas. Até lá!